Dando continuidade, então, eu chamo o professor doutor Mário Emílio Dourado, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, coordenador do Ambulatório de Doenças do Neuromotor, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o tema Diagnósticos Diferenciais. Obrigado, boa tarde a todos. Então, antes que coloque ali, não marque meu tempo não, ainda não, viu, gente? Não, peraí, tá valendo não. Eu quero mais uma vez pedir, agradecer o convite. Eu gosto de, nas minhas aulas, sempre botar um nome à minha aula. Essa minha aula vai ser chamada A Mão Dividida. Vocês vão entender por quê no decorrer da aula. Eu queria até também perguntar, depois permitir a José, que é uma pessoa famosa que eu conheci hoje, já conheci a esposa dele, que vem sempre à Abrela. Ele é muito amigo da minha irmã lá em Brasília. Tem um trabalho bonito lá no centro, né? Uma história bonita a sua. Então, essa minha aula será mão dividida. Na verdade, é o diagnóstico diferencial. Eu vou citar, que são muitas enfermidades, vou citar as doenças do neurônio motor inferior, que pode mimetizar ela, do neurônio motor superior e as duas que mimetizam. Vou citar muito rapidamente, que seria motivo para uma aula cada uma, né? E no final eu vou me dedicar a duas, que eu achei importante, porque nelas eu aprendi coisas para mim mesmo, para os meus pacientes. E por último, eu vou fazer uma colaboração, eu vou trocar, sempre eu perturbo o professor Acari aqui com as biópsias musculares, eu vou fazer um caminho inverso, que é uma contribuição nossa, da nossa universidade. Então, essa minha aula eu tirei, próximo amigo, aí eu passo aqui, né? Eu tirei mais ou menos basicamente dessas duas revisões, elas são bem interessantes, quem puder ler essas duas revisões são interessantes, a do professor Acari e essa corrida contra o relógio, todas lançadas em 2009. A neurologia é interessante. A arte de extrair um sinal neurológico cardinal não é questão de conhecimento, mas também de paciência. O professor João Rabelo, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele disse que o neurologista pode até ser burro, mas não pode ser cego. Então, a gente vai ter que buscar sinais. E, por exemplo, na ELA, por exemplo, se a gente não tirar a roupa do paciente, não perder tempo em buscar uma fasciculação, você vai não dar o diagnóstico precoce. E assim tem exemplo para várias doenças neurológicas. É interessante quando a gente começa a ver diagnóstico diferencial, quando a gente encontra trabalhos de doenças que mimetizam, porque realmente é um desafio para a gente, quando a gente vê um paciente com uma suspeita de ELA, que a gente acha que pela essa história do prognóstico. A gente fica aperreado, ansioso de buscar um outro diagnóstico, algo que, rapaz, olha, eu encontrei e tal. Então, na literatura sempre sai artigos interessantes novos. A Cari mostrou recente, fascite eosinofílica, coreia acantocitose, neurosarcoidose, síndrome de Sjögren, que são doenças potencialmente curáveis. Então, cada dia que sai, a gente pensa, será que aquele paciente meu vai ter aquilo, tal, tal. Então, esse é o nosso dilema, nosso dia a dia. Então, é importante no diagnóstico a exclusão dos diagnósticos alternativos, que é a minha parte. A ELA já foi bem descrita a forma clássica. É importante na ELA clássica, nós não temos os sinais. Oi? Próximo. Eu já estou falando aqui, estou pensando que eu estou passando, ó. Pode passar ele. Próximo. Aí eu passo aqui, né? Pronto. Então, na ELA é importante, acho que eu vou ficar assim mesmo. Então, é importante na ELA clássica, nós temos a ausência de sinais sensitivos, a ausência da alteração da motricidade ocular e de envolvimento dos esfíncteres. E nós temos a ELA esporádica e a ELA familiar. O conceito moderno da ELA é que é uma doença de degeneração de múltiplos sistemas, decorrente de múltiplas causas, produzindo um espectro clínico patológico que vai desde a ELA clássica até a demência. Parece ser que a ELA esporádica seja igual à ELA familiar. Então, esse é um artigo que eu vou ter que introduzir agora, um colega tentando jogar essa história. Será que é verdadeira essa dicotomia entre ela familiar e ela esporádica? O diagnóstico da ELA, como foi bem dito, o fenótipo, o local de início é heterogêneo, né? Você pode começar numa perna, no braço, no bulbar. Existe envolvimento mais neuromotor superior, neuromotor inferior, a velocidade da progressão é diferente, existem manifestações não motoras, então isso dificulta no diagnóstico e faz o médico ficar sempre em alerta em outros diagnósticos. Então isso ela é fácil o diagnóstico quando a doença está estabelecida, entretanto é difícil quando há sinais exclusivos no neurônio motor superior ou neurônio motor inferior, ou quando tem outros sinais não motores.
Isso complica mais ainda quando a gente sabe que no paciente de ELA é difícil a gente encontrar os sinais do neurônio motor superior. Às vezes a gente vê paciente só com o neurônio motor inferior e a gente não encontra aqueles sinais. Então há várias explicações, esse é um trabalho do autor tentando explicar por que a gente não encontra muito Babinski, por que a gente não encontra muita espasticidade, diferente que a gente vê nos pacientes com AVC, por exemplo. Então, o diagnóstico diferencial a gente pode envolver doenças estruturais, doenças metabólicas, doenças imunes inflamatórias, infecciosas, hereditárias e outras doenças degenerativas. Doença de Parkinson, interessante, doença de Parkinson foi citada desde a ilha de Guam e a gente não vê muitas manifestações extrapiramidais nos nossos pacientes com ela. Quando a gente vê um paciente com suspeita de neurônio motor, é obrigado uma série de exames obrigatórios, que esse exame nada mais é do que excluir patologias que podem mimetizar ela. Existem outros exames que são obrigatórios também, e eu vou destacar aqui os anticorpos antigangliosídeos, que ele está presente na neuropatia, uma doença que dá uma fraqueza simulando a neuropatia motora inferior, e o diagnóstico, pela presença desse anticorpo ou de bloqueios de condução na eletrofisiologia, marca essa doença, é uma doença tratável. E há outra, uma série de exames a fazer. Então, na ELA, com envolvimento de neurônio motor inferior, aqueles pacientes que existem algumas doenças esporádicas que envolvem neurônio motor inferior, como a síndrome pós-pólio, a atrofia muscular progressiva, a neuropatia motora multifocal. Nas hereditárias, a atrofia espinhal, a tipo 4, por exemplo, ou a tipo 3, a doença de Kennedy, as elas familiares só com envolvimento neuromotor inferior, outras doenças neurodegenerativas, as ataxias hereditárias. Então, há uma constelação de enfermidades que pode dar envolvimento do neurônio motor inferior. A neuropatia motora focal, eu mostrei um exemplo aqui, esse é um caso do New England, de 2007. Era um jovem que estava com diagnóstico de neuropatia motora, de doença do neurônio motor. Ele tinha feito uma eletromiografia anterior, que era normal, anticorpo negativo, mas depois de várias idas e vindas, foi feita uma eletromiografia com estímulo proximal a nível da raiz e foi detectado um bloqueio de condução bem proximal. Então, às vezes, os pacientes ficam com aquele diagnóstico e simulando uma doença neuromotor, na verdade, é uma neuropatia motora multifocal que é tratável com imunoglobulina e ciclofosfamida. Esse é um paciente nosso com uma diplegia, simula uma plexopatia ou uma radiculopatia C5, C6. Esse paciente não tinha sinais de primeiro neurônio motor, mas no decorrer da doença ele forma os sinais de primeiro neurônio motor típico da ELA. Esses pacientes com envolvimento de neurônio motor inferior, as radicopatias, plexopatias, mononeuropatias, as polineuropatias de várias causas, metais pesados. O professor Acari publicou um paciente com intoxicação por chumbo, acidental, ele tinha uma bala alojada e formou-se uma neuropatia motora de neurônio motor inferior. As doenças da junção neuromuscular, a miastenia, as fasciculações benignas, uma síndrome, são pessoas que jovens têm fasciculações e não desenvolvem fraqueza. E as miopatias. Os pacientes que desenvolvem a síndrome da cabeça caída, quando começa uma fraqueza nos extensores do pescoço. Então, esse paciente pode ter várias enfermidades musculares e neurogênicas que podem simular uma doença no neurônio motor. No neurônio motor superior, nós podemos ter as mielopatias espásticas associadas a HTLV, as paraparesias espásticas hereditárias, AVC como paresia espástica, esclerose múltipla, adrenoleucodistrofia em forma cerebral. Na verdade, são enfermidades que, com uma ressonância cerebral medular, nós vamos diagnosticá-lo. Existem as síndromes paraneoplásticas, os parkinsonismo. Aqui é um paciente que eu acompanho com a variante, com a hemiplegia direita lentamente progressiva, simulando uma variante hemiplégica da ELA. Então, na verdade, esse paciente ele tinha uma diminuição do ácido clássico muito longa, é esse paciente aqui. O irmão dele tem insuficiência adrenal e ele tem a mutação do exon 7 no gene ABCD1, é uma adrenoleucodistrofia forma cerebral. A ressonância não tem a imagem típica, é uma forma atípica, mas há uma alteração, uma desmelinação da substância branca. Esse paciente está fazendo um transplante medular óssea essa semana em Porto Alegre. Quando há envolvimento do primeiro, do segundo, então nós temos algumas enfermidades, por exemplo, a espondilose cervical com mielopatia e radiopatia, a siringomielia, a adrenomielineuropatia, neurocifra, HIV, neuropatia para organo fosforado. Lesões estruturais também, AVC, tumor do forângue magno, sinububia, malformação vascular, doença da junção neuromuscular, elas vão dar alterações bulbares que simulam uma doença do neurônio motor.
Aqui é uma paciente nossa que tem uma grande cavidade e uma malformação da zona quiária e com fraqueza e atrofia na mão, tinha sinais também piramidais, simulando uma doença do neurônio motor. Alguns pacientes eles podem ter uma evolução rápida. Então, a evolução rápida faz a gente pensar também em algumas enfermidades. Mielopatias, AVC com radiculopatia, ele pode mimetizar uma ELA. As mielopatias compressivas, a miastenia é interessante, ela tem mais disfagia do que disartria. Síndrome de Guillain-Barré, a variante motora, neuropatia motora multifocal. Então, são doenças que, uma boa história clínica e exame físico e uma ajuda do exame complementar, a gente consegue diferenciar. Tem um paciente com uma variante axonal com envolvimento distal, que parece um Guillain-Barré, é muito agudo, eles recuperam com medicamento ou até espontaneamente. Aqui é uma miastenia com uma fraqueza, precisando se alimentar por sonda, uma fraqueza bulbar importante. Alguns têm uma evolução mais lenta. As evoluções mais lentas vai pensar em distrofias musculares, miopatias de corpo de inclusão. Alguns podem ter formas atípicas de início jovem. Normalmente, início jovem, abaixo de 20 anos, a gente vai pensar em formas genéticas de ELA. Também tem alguns que têm forma de menos de 45 anos. A história familiar, nós vamos pensar nas doenças genéticas, por exemplo, a doença de Tay 6 do adulto, uma deficiência da exominase A, ela dá uma alteração plus, além do desse neurônio motor, tremor, ataxia, disartria, a espinocerebral tipo 3, a tipo 2, a taxim, a acumulação de ferro. Alguns apresentam alterações cognitivas. Na verdade, a ELA, 20% a 50% dos pacientes desenvolvem alterações cognitivas. Então, a gente que trabalha com esse neuromotor tem que aprender a diferenciar um Alzheimer, uma demência de Corpus-Levy, para a gente tentar identificar e colocar aquele paciente ou é uma doença diferente ou faz parte do espectro da doença neuromotor. Se o paciente tem alterações sensitivas, eles podem ter, uma pessoa de 60, 70 anos, ele pode ter diabetes e pode ter uma polineuropatia sensitiva. Ou ele pode ter apenas uma neuropatia com muita alteração motora associada com sensitiva e ser uma polineuropatia diabética, uma tireoidopatia, uma paraproteinemia, uma deficiência de vitamina B12 e aí por diante. Alterações sensitivas também podem sugerir a doença de Kennedy. Ela tem mais neuromotor inferior, bulbar, depois membros inferiores. E alterações simétricas da sensibilidade, vamos pensar nas formas focais de plexopatia, radicopatias, mononeurite múltipla. Eu queria citar mais duas coisas que eu aprendi recente, a história do parkinsonismo e doença neuromotor. Então, os autores lá da Columbia University, incluindo o Mitsumoto, eles estudaram 5.500 casos de Parkinson no banco de dados de Parkinson. E eles viram que 27% identificaram 27 pacientes com síndromes do neurônio motor. Alguns tinham ELA e Parkinson puro e outros tinham várias alterações do Parkinson. Mas anteriormente, esse autor, ele publicou 6 casos de pacientes que tinham parkinsonismo, que eles era diagnosticado de parkinsonismo, que não melhoravam com levodopa, e na verdade esses pacientes tinham uma esclerose lateral primária, que é uma variante do Parkinson. E eles comentam, e dá um dado semiológico interessante, que é o teste da fadiga, de bater os dedos continuamente, que é um teste que a gente faz de rotina nos pacientes neurológicos. Os pacientes com acinesia e bradicinesia das doenças extrapiramidais, eles vão fadigar com o movimento, vão fadigando e para. Já o paciente com doença neuromotor superior, ele é lento, mas sempre mantém a amplitude. Eu preparei uns vídeos, mas os meus vídeos ficaram muito tortos, eu não consegui botar em ordem, mas o autor, ele... Pode botar o vídeo aí bem rápido? Então esse é um paciente que eles achavam que tinha um parkinsonismo e, na verdade, ele tem uma esclerose lateral primária. Esse paciente, na verdade, tem uma ELA. Ele começou com primária e depois desenvolveu os sinais de segundo neurônio motor. Então, esse teste semiológico, ele é capaz de diferenciar um parkinsonismo de uma fraqueza ou alteração da via córtico-espinhal. Próximo, eu passo aqui. A mielopatia, que é por último, eu queria falar, é a espondilose cervical. Existe a forma clássica, que é aquela sensitivo motora com dor, mas existe uma forma motora dissociativa cervical amiotrófica, que é fraqueza e atrofia dos membros superiores, fasciculações nos membros superiores, com ou sem alteração de paraparesia espástica. Esses pacientes, eles simulam a ELA motora. Então, como é que eu poderia diferenciar? Lógico que na ELA, a eletromiografia, as alterações são difusas.
E na espondilose cervical amiotrófica são de múltiplos segmentos. Raramente pega C5, C4. Então, o trapézio, por exemplo, está conservado na eletromiografia. E aqui são exemplos de pacientes com mielopatia, lógico, aqui bem clássico, com um sinal de sofrimento medular. Aqui não fica difícil o diagnóstico para a gente. E, por último, eu queria falar da síndrome da metade da mão, né? Como é que foi que eu botei? Esse movimento é o movimento mais importante, o movimento da pinça, né? Esse movimento, ele caracteriza a síndrome da mão dividida, que já foi descrita em 1992, no terceiro simpósio de ela, por o Dr. Asa Wisborn, que ele define que o paciente com ela, ele tem uma atrofia significativa da metade lateral da mão, correspondendo aos músculos primeiro interósseo, abdutor curto polegar e oponente. Esses dois músculos são C8 e T1, um vai para o nervo mediano, outro para o nervo ulnar. Entretanto, ele conserva o abdutor do mínimo, que é C8 e T1 ulnar. Então, essa discrepância, ela serve para caracterizar o paciente com esclerose lateral amiotrófica. E, recentemente, esses autores aqui em 2012, eles tentam explicar por quê. Existe uma explicação periférica, porque, por ser um músculo importante, os axônios que vão para a eminência tenar e primeiro interósseo, eles têm umas correntes, os canais de sódio muito excitáveis. Imagino porque há uma excitabilidade anormal e desenvolveria mais fácil a fraqueza. E são muito mais usados esse movimento do que o abdutor do mínimo. Mas existe também teorias centrais, que há uma representação cortical com o movimento da pinça. Então, na embriogênese, esse movimento da pinça é o último a ser adquirido, é o que diferencia o Homo sapiens, esse movimento. Então, há uma representação cortical muito grande e, provavelmente, a origem é central e não periférica para que o paciente com esclerose amiotrófica desenvolva. Então, o paciente com lesão cervical C8T1, ele vai ter fraqueza da parte lateral e medial. O paciente de ELA na fase inicial vai ter a mão dividida. Só a parte lateral comprometida no início. Lógico, com a avançada da doença vai ter toda a mão envolvida. Então, só para finalizar, alguns pacientes podem necessitar de investigações adicionais. A investigação pode ser repetida se a avaliação inicial não for conclusiva e a gente deve revisar o diagnóstico se não há evidência de progressão. A ELA é uma doença que piora. E o paciente... Se o paciente apresenta quadros atípicos, como alteração de sensibilidade, alterações de esfíncteres, alterações da motricidade ocular. Então, aqui, para mim realmente finalizar, é a questão dos anticorpos no gangliosídeos. Nós participamos de uma pesquisa lá na universidade, aqui foi minha parte do meu mestrado e do meu doutorado, que eu estou concluindo, e os anticorpos no gangliosídeos nós estamos disponibilizando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para o Sistema Único de Saúde. Ele caracteriza aquela neuropatia motora multifocal e outras doenças neuroimunes. Nós fazemos o painel e estamos disponibilizando, quem está fazendo para a gente é Núbia, que é uma bióloga, a professora Selma é a chefe do laboratório. Então, quem tem interesse, aqui eu devo passar depois para o professor Acari, professor Wilson, as universidades interessadas em fazer a dosagem do GM1, GD1A, GD1B, GQ1B, GT1A, GT1B, a gente está fazendo pelo sistema, na verdade ainda é pesquisa, mas pelo Sistema Único de Saúde, a gente já está recebendo o soro dos pacientes. E, por último mesmo, eu recebi esse e-mail ontem, por isso que eu quis colocar. Ricardo Valentim é um coordenador de tecnologia de informação e comunicação da universidade. Há um ano atrás, eu convidei para ele está se instalando no hospital universitário, para a gente, eu falar com ele sobre controles de BIPAP à distância. Ele está muito interessado em tecnologia. Ele disse, rapaz, por que você não inventa aí, bota um mestrando, doutorando, para inventar um softwarezinho que a gente possa fazer aquelas monitorizações à distância na universidade. Então, ele esqueceu de mim, fazia mais de um ano que não falava, e mandou um e-mail ontem, por coincidência. Ele disse, Mário, já desenvolvi o software, quando é que eu vou conversar com você? Eu disse, rapaz, hoje não dá não, amanhã a gente conversa. Então, esse software é para monitorar o paciente, já existe, já comercializado em alguns países. Então, o mestrando já até passou um vídeo para mim, mas ficou muito feio. Ele bota no BIPAP, num aparelhozinho, um hardware e um software que filma lá os dados e envia para a gente online, via SMS, como está a situação do doente, e teoricamente a gente vai fazer um feedback. E aí, muda aí e tal, vem aqui e tal. Então será uma coisa bem interessante, que é uma contribuição lá da universidade. Obrigado, gente. Boa tarde.